Bom dia. Gostaria primeiro de agradecer o convite para estar nessa mesa, para apresentar e mediar rapidamente a apresentação do Lucas. Eu sou Tony Queiroga, sou professor do Departamento de Linguagens Artísticas do Instituto de Artes, trabalho com fotografia, cinema e, enfim, imagem técnica. E a apresentação do Lucas, logo nós vamos ver, né, passa um pouco pela questão da fotografia, mas também da experiência que ele teve, não só anteriormente, mas mais recentemente no Japão, fazendo essa pesquisa. Só queria acrescentar, antes de passar a palavra para o Lucas, que, primeiro, né, algo que acho que todos nós aqui dividimos, né, uma admiração pelo Japão, pela cultura, no meu caso específico, na questão da arte, e mais especificamente ainda na arte fotográfica, na fotografia, né? A fotografia do Japão, para mim, se não é, digamos assim, a mais importante, artisticamente falando, é uma das mais importantes no âmbito mundial, mas, infelizmente, no Brasil ainda muito pouco conhecida. E uma das pessoas que está fazendo uma tentativa de diminuir essa distância entre o nosso conhecimento com a arte fotográfica, com a fotografia japonesa, é exatamente o Lucas, que está aqui com a gente, né? Vou falar assim muito rapidamente. Lucas, entre outras coisas, é ex-aluno da UERJ, no Direito. Foi nessa época, inclusive, que ele teve a primeira passagem no Japão como intercâmbio, que acredito que ele vai falar rapidamente. E, entre outras coisas, também, se eu não me engano, num papo que a gente já teve há muito tempo atrás, foi no Japão que você um pouco se transformou em fotógrafo, né? Então, Lucas também é fotógrafo, pesquisador, professor, artista, e eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é ele mesmo. Tá? Muito obrigado, Lucas, por favor. Obrigado. Obrigado, Tony. Obrigado pelo convite para falar um pouco dessa experiência no Japão. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu acho que eu fiz uma apresentação um pouquinho longa. E aí, se eu quiser passar, é só falar, né? Passa, que passa o slide, né? Então, beleza. Então, vou falar um pouquinho da minha experiência, da minha última experiência no Japão, porque eu tive duas experiências, né? Pode passar o próximo slide, que eu acho que só uma breve introdução da minha trajetória. Eu sou ex-aluno da UERJ, eu sou formado em Direito aqui, mas acabei não me encontrando no curso, mas o Direito trouxe para mim uma coisa muito positiva, que foi, de fato, a minha primeira experiência no Japão, né? Na época, quem organizava o intercâmbio com a Universidade de Osaka, com a Universidade de Kobe e outras universidades era o professor José Marcos Domingues. Eu acabei indo num ano que eu acabei sendo o único inscrito, né? Eu olhei um papel preso na parede dizendo estude no Japão. Na época eu estava muito isolado assim, com o direito, não queria seguir na carreira. Mas eu pensei que o intercâmbio pudesse abrir um pouco os ares para pensar sobre outras perspectivas em relação ao próprio direito, em relação a outras experiências. E o Japão, na época, era o único intercâmbio que dava bolsa, né? Todos os outros intercâmbios tinham que ser pagos e tal. E eu já tinha uma certa conexão com a cultura japonesa, mas nada tão muito profundo. Era mais uma animação de quando eu era criança. E aí acabei indo, fiquei um ano como estudante na Universidade de Osaka, e foi exatamente como o Tony falou, o momento em que teve essa virada de chave, que eu percebi que eu queria trabalhar com fotografia, como fotógrafo, com pesquisa. E aí acabei voltando, terminei a faculdade de Direito, porque eu já estava quase no fim, achei que seria mais interessante seguir numa pós, ao invés de fazer outra graduação e largar essa graduação quase no final. Fiz uma pós-graduação em fotografia, que, se não me engano, foi onde até eu conheci o Tony, né? Eu acho que foi lá para aquela época, de 2016, na pós em fotografia da Cândido Mendes. Depois entrei para o mestrado em artes visuais na UFRJ. Fiz uma pesquisa agora já totalmente focada em fotografia, no caso era focada em fotografia e literatura. E atualmente eu sou pesquisador do grupo de estudos Arte Ásia, da USP e da Unifesp, do grupo de estudos okinawanos da USP e da CEASIA, né, da Coordenadoria de Assuntos da Ásia da Universidade Federal de Pernambuco. Oportunidades que acabaram surgindo na pandemia, né, quando começou a ficar mais flexível essa possibilidade de participação de grupos de pesquisa em formato online, né? E aí, quando foi final de 2021, eu preparei a minha candidatura para essa experiência que a gente vai focar mais, que é a Bolsa da Fundação Japão. Eu tentei fazer, a primeira parte da minha apresentação, ela vai ser algo que eu sempre critico em aulas que geralmente eu não gosto. Muito texto em slide e pouca imagem e tal. Mas eu quis fazer dessa forma de propósito, porque eu quero, de fato, ajudar na preparação da candidatura de pessoas que estejam interessadas nessa bolsa,
Então, basicamente, eu peguei experiências que eu tive no meu edital, né, coisas que eu vi na prática, que eu tinha dúvidas, e eu reli também agora o edital de 2023, vai ter certos momentos que eu escrevo bem grande, leio o edital, que pode ter passado despercebido algumas coisas, e pessoas vão ter dúvidas específicas em relação a isso, mas basicamente eu vou dar um perfil dessa bolsa, vou mostrar mais ou menos como é que ela é, como é o processo de candidatura, e depois eu vou mostrar algumas imagens também dessa minha experiência, que foi de outubro. Está fazendo um ano agora que eu fui, né? Eu fui dia 25 de outubro do ano passado, agora está fazendo exatamente dia 25, um ano, hoje é dia 25, né? Que coisa. Mas é isso. Então, é importante dizer que a Bolsa ela não é só da Fundação Japão, ela também é patrocinada pela Fundação Ishibashi. A Fundação Japão é o órgão pelo qual vocês irão se inscrever, é o órgão pelo qual vocês vão procurar, é o que vocês vão procurar para fazer a inscrição, mas a Fundação Ishibashi, ela auxilia nesse processo de patrocínio, né? Então pode passar, que eu acho que... eu coloquei aqui alguns pontos fundamentais da Bolsa, novamente leia o edital, porque o edital vai ter particularidades que eu posso não ter contemplado aqui, mas basicamente o primeiro ponto é que a pesquisa precisa ser feita em algum tema de artes visuais, e no edital eles colocam que a pesquisa tem que ser feita em arte contemporânea. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que existem algumas controvérsias em relação a isso. Principalmente porque a gente pode entender contemporâneo, o que é contemporâneo, a partir de um conceito mais alargado, né? Mas, de qualquer modo, a minha pesquisa ela foi uma pesquisa que tratava mais de um período do pós-guerra, né, e que vai dos anos 50 até o final dos anos 80, e é uma pesquisa que passou sem muitos problemas, né? Recentemente, um professor amigo meu, Richard, da Universidade Estadual de Londrina, ele passou também com um projeto que era sobre 2 fotógrafos mais conectados também com o início do século XX. Então, esse conceito de contemporâneo ele é um pouco alargado também. Bem, é importante dizer que a bolsa é de pesquisa, ela não é uma bolsa de produção artística, não é uma bolsa de residência, não é uma bolsa para você levar, eu quero ir para tal lugar, porque lá eu quero produzir um trabalho artístico. Não é para esse tipo de perfil. E a coisa mais importante que precisa ter em mente o tempo todo, quando for propor um projeto, você precisa provar que a sua bolsa a sua pesquisa precisa ser feita no Japão. Porque muita gente começou a me procurar na época, quando eu estava no Japão mesmo, perguntando sobre a bolsa, etc. E me traziam qual era o tema de pesquisa, eu falava, bem, mas se você for na biblioteca tal, você encontra material sobre isso. Se você for em tal país, você encontra. Então, tem que ter muito cuidado com isso, vocês têm que fazer o projeto de vocês muito focado nesse argumento. Eu só consigo fazer minha bolsa lá, e é por isso que eu preciso que vocês me patrocinem para ir para lá, tá? Então, são pesquisas curtas, que durem de 21 a 59 dias. Você tem uma certa liberdade para dizer quanto tempo você quer quando você faz a inscrição. E são concedidos 17 mil ienes por dia, que dá e sobra, é bastante grana. Claro que se você ficar comendo Kobe beef todo dia vai acabar, mas é um dinheiro que realmente dá com certa tranquilidade para você pagar um hotel, se você precisar pagar um intérprete, se você vai comer direitinho nos lugares, etc., né? E vai ter uma vida confortável durante esses dias. E tem uma coisa muito interessante, que é uma bolsa que prevê uma Research Allowance, né? Ou seja, uma vez que você for aprovado, você recebe uma documentação com categorias onde que fica do que essa Research Allowance cobre. Então, por exemplo, se você comprou um livro específico, se você pagou um intérprete, ou se você precisou pegar o Shinkansen para ir para um lugar para o outro, essa bolsa, se você guardar as notas fiscais, eles te reembolsam também. Te dá também seguro viagem, passagem de volta, enfim, você não gasta nada, é uma viagem completamente coberta pelas fundações. Você precisa comprovar domínio na língua inglesa ou no japonês, não é solicitado que você saiba os dois. E aí, olhando o edital desse ano, o deadline já é no dia 30 de novembro de 2023. Aí, se vocês prepararem pesquisas, né, obviamente, tem que, se não me engano, tem que entregar lá na fundação, acho que, ou mandar pelo correio, né? Eu acabei entregando, porque eu estava em São Paulo na ocasião. E aí, você aprovado, você vai realizar a sua pesquisa entre 1º de abril de 2024 a 15 de março de 2025. Né? Obviamente, como já foi falado aqui, eu, por exemplo, escolhi no outono, porque o verão é opressivo, o inverno ele é um pouco incômodo também, e a primavera e o outono são os mais confortáveis para se pesquisar, então eu acabei indo no outono. E aí, uma coisa curiosa, tá? Essa bolsa, a gente tem que aproveitar essa bolsa, que ela é pouco divulgada ainda. Né? No meu ano, foram aprovados 10 projetos do mundo todo, de um total de, se não me engano, 22 projetos inscritos só. Aí, em 2023, já tivemos 55 projetos, ou seja, mais do que o dobro. E foram aprovados 17 projetos.
Então, é bastante importante, porque quanto mais a gente vai fazendo isso aqui, divulgar a bolsa, mais ela vai ficando conhecida e mais pessoas vão se inscrevendo. Então, a gente tem que aproveitar também esse momento de que ela não é uma bolsa tão divulgada, por exemplo, quanto a bolsa do Next e tal. Pode passar, por favor. Aí, quando você abrir o site, ó, uma coisa importante, vai aparecer isso aqui, Grants, Arts and Culture Exchange, e aí vai ter 5 ou 6 categorias de bolsa, tá? Essa é a primeira que vai aparecer. Aí tem algumas categorias que são específicas, né? O Tony falou, por exemplo, da fotografia japonesa no Brasil, que é um dos meus temas, é o meu tema principal de pesquisa e tal. Recentemente, a gente teve uma exposição no Instituto Moreira Salles de São Paulo sobre a obra do Daido Moriyama, e o curador dessa exposição, que foi o Thiago Nogueira, ele ganhou essa bolsa também, só que em outra categoria. Tá? Foi uma categoria voltada para curadores de instituições que desejam trazer o trabalho de artistas japoneses para serem expostos em instituições do seu país de origem. Então, ou seja, vocês vão se deparar com algumas categorias, talvez vocês abrindo o site, vocês achem categorias até mais interessantes do que essa que eu estou apresentando. Mas pode passar? Aí a categoria é essa aqui, a categoria 3, né, Ishibashi Foundation, The Japan Foundation Fellowship for Research on Japanese Art. Aí tem todos os documentos necessários ali, vai ter um formulário de inscrição, etc. Pode passar? E aí, isso era uma dúvida que eu tinha. O projeto de pesquisa, ele tem que ser mais geral ou ele tem que ser mais específico? Depende, né? Na verdade, eu fiquei morrendo de medo disso, isso foi a minha principal dúvida. Eu falei, putz, se eu mandar um projeto muito geral, será que eu vou perder pontos por causa disso? Se eu mandar muito específico também? E aí, passa rapidinho aí, que eu vou mostrar... Pode passar o slide? Se você entrar no site, tem a lista das pessoas aprovadas nos últimos anos, desde 2019, e o país de cada um, né, e o tema de pesquisa de cada um. Então, por exemplo, eu trouxe como exemplo o meu ano. O meu ano teve... Putz, agora é que eu não estou conseguindo ler. Enfim, né, complexo. Teve uma pessoa da Índia que teve um projeto sobre alguma coisa que eu não estou conseguindo ler. Enfim, vocês dêem uma olhada depois. Filipinas, Tailândia, Argentina, Brasil... E aí a minha pesquisa foi sobre fotolivros japoneses do pós-guerra, de 1952 a 1986. Então, foi um projeto assim, de uma abrangência média, mais ou menos. Mas olhando a lista de projetos, você consegue perceber que tem projetos que, às vezes, estão focando em um artista só, estão focando em um tema específico. Por exemplo, teve um projeto, se não me engano, no meu ano, que era sobre artistas mulheres reagindo ao triplo desastre de 2011. Quando eu estava no Japão, eu conheci um pesquisador da Austrália que estava pesquisando trienais no Japão. Então, no fim das contas, pelo que eu olhei das listas, se o projeto for interessante, se eles julgarem que é interessante o projeto, não faz tanta diferença se ele é mais geral ou mais específico. Aí pode passar, aí eu fui colocando algumas coisas, teve gente da Espanha, Estados Unidos. Aí, por exemplo, esse cara da Espanha aí do penúltimo, né? O Lorenzo Javier. A View in Contemporary Japanese Photography, ou seja, ele propôs uma pesquisa de fotografia também bem abrangente, né? Sem delimitar muito o período, como eu fiz, por exemplo. Pode passar. Tá, isso aí foi de 2023, não vou olhar com calma, mas vocês podem olhar se está tudo no site, pode passar. Passa. Tá, e aí alguns pontos que eu acho, tá, isso é só minha opinião, que eu acho que podem ajudar na sua candidatura. Olhar os temas de projetos aprovados em anos anteriores, até para você não propor uma pesquisa que já tenha sido proposta. Eu não estou dizendo, quando eu digo que é a minha opinião, eu não estou dizendo que isso que não vai ser aprovado, por exemplo, se você mandar um projeto que já foi aquele tema. Mas eu acredito que as chances sejam menores. Se você comprovar, o edital não pede que você comprove produção acadêmica sobre o tema do seu projeto, mas isso foi uma coisa que eu fiz. Eu fiz assim, de uma maneira bem rudimentar. Eu mandei o abstract de artigos que eu já tinha publicado, eu mandei print de YouTube, eu palestrando no YouTube, eu fiz esse tipo de coisa e eu acredito que possa ter ajudado na minha experiência. Já ter tido alguma experiência no Japão. Bem, eu já tive essa experiência de um ano, eu acho que isso também conta de maneira positiva, mas porque os japoneses gostam de saber que você foi lá, que você fez tudo direitinho, ficou um ano lá, não fez nenhum problema, não foi preso, não aconteceu nada, voltou para o seu país de origem sem arrumar problema lá. Eu acho que isso conta positivamente, mas não é essencial, tá? Pode passar. Bem, e aí eu fiz um pequeno apanhado aqui do que as fundações vão solicitar na inscrição. Aí tem informações básicas, nome, sobrenome, nacionalidade, blá, blá, blá. Depois você tem o resumo do projeto. Nesse resumo você tem que sugerir o seu cronograma de pesquisa com a data de chegada e volta. Você vai resumir a sua proposta em 200 palavras ou menos em inglês. Tá? Na terceira parte de qualificações,
você vai ser solicitado o seguinte, quando eu disse para vocês, você não precisa ser fluente nos dois, mas eles vão colocar umas caixinhas para você preencher, para você dizer o quanto você sabe de inglês e de japonês. Se você não sabe nada de japonês, você marca que não sabe nada, mas tem que marcar o quanto você sabe de cada língua. E aí tem uma categoria também que eu não me importei muito na época, mas eu considero, eu acho que vocês precisam, quem for o caso disso, tem que olhar com calma, que eu não vi também com calma, que você tem conflito de bolsas. Se você recebe bolsa de mestrado já, se você recebe bolsa de iniciação científica, não sei, você precisa dar uma olhada com calma nessa parte para ver se isso é um impedimento ou não, tá? Tá incomodando esse barulho aí? Tá de boa, né? Pode passar, por favor. E aí, ó, uma coisa que eu tive dúvida, né? Eu trouxe esses pontos assim porque eu acho que eles vão ajudar a auxiliar nesse processo, porque foram dúvidas que eu tive e que eu acho que são dúvidas que vocês podem acabar tendo também. Eles colocam assim, para você dar nome de dois, eles usam essa palavra, referees, né, aos quais vão ser solicitadas as cartas de recomendação. Eu entendi depois que eram cartas de recomendação, simplesmente. Você vai pedir 2 cartas de recomendação para 2 professores que você tenha proximidade. Um deles precisa ser especialista na sua área de pesquisa. E aí você pode falar, pô, fotografia japonesa praticamente não tem, né? Mas assim, se você tiver... Na época eu pedi uma carta de recomendação para minha orientadora de mestrado, que é da fotografia, mas não tem relação com fotografia japonesa. Não sei se é eu que estou meio na frente, enfim. Esse barulho acaba me incomodando agora. Mas basicamente é isso, são cartas de recomendação que você vai pedir. Eu pedi, na época, para o professor Richard, da Universidade Estadual de Londrina, porque o Richard ele tinha feito um pós-doutorado, ele fez um pós-doutorado sobre um fotógrafo japonês, que é o Ken Domon. E é basicamente isso. Quando eles botarem referees, esse negócio é basicamente professores, ou não necessariamente professores. Pode ser pesquisadores, pode ser um galerista, um curador de museu, alguém que tem alguma proximidade. E aí, eles vão pedir também no formulário que você coloque organizações e ou pessoas que você precisará visitar ou conhecer durante a sua pesquisa. E eles vão fazer assim, colocar 4 caixinhas, você tem que escrever o nome, vamos supor, eu coloquei assim, Museu de Arte Fotográfica de Tóquio. E aí, se você vai no site, diz lá que é só você chegar aí. Mas eu não sabia disso, então eu mandei um e-mail para eles e eles me responderam, é só chegar aí. Então, naquela caixinha, você tem que marcar como é que está o status de comunicação com aquela instituição. Você pode simplesmente marcar que você vai entrar em contato ainda, ou você pode marcar que você já entrou em contato e está negociando, ou você pode dizer que você já tem autorização para visitar aquela instituição. Tá? Aí eu também não sei dizer para vocês o quanto pesa você marcar mais que você já tem. Eles não pedem para provar, é uma bolsa um pouco solta em alguns aspectos. Eu fiz assim, mandei e-mail para todo mundo que eu queria, mandei e-mail para as universidades que eu queria pesquisar, mandei e-mail para o museu. Se você quiser entrevistar alguém, manda e-mail para essa pessoa. E eu mandei prints desses e-mails, dessas conversas para essas pessoas, com a minha candidatura. Eles não pedem isso, novamente, mas eu fiz isso e eu acho que auxiliou no meu processo de transparência da candidatura. Pode passar. E aí tem a parte do projeto, que é a parte mais embaçada, que você realmente vai ter que sentar a bunda e escrever o que você quer pesquisar. Então, esses pontos que eu estou colocando aqui, eu simplesmente traduzi do edital. Coloquei aqui, porque o edital é em inglês, né? Você vai descrever o motivo e a relevância da sua pesquisa. Para quem já é da academia, é uma coisa mais fluida, né, esse processo. Você vai dissertar sobre o conteúdo da pesquisa. Você vai escrever um plano concreto da sua pesquisa e da metodologia que você vai utilizar. Obviamente, dentro do tempo informado, é uma pesquisa de até 59 dias, então você botar uma pesquisa que você vai fazer em 2 anos, porque não vai ser aprovado. E o mais importante, friso de novo, provar que a sua pesquisa só pode ser feita no Japão e não no seu país de origem. Tá? Depois, quando eu chegar na minha parte lá, eu vou dizer, na parte quando eu falar da minha pesquisa propriamente, eu vou dizer como eu provei isso. E aí eles colocam assim, descrever o status de preparação para iniciar o projeto de pesquisa. Eu lembro que na época eu não entendi muito bem o que é isso. E até hoje eu não entendo direito, mas você basicamente vai dizer o quê? Sei lá, já estou escrevendo sobre, já estou pesquisando sobre. Eu acho que é meio redundante essa parte, mas você não precisa também dividir certinho no projeto a resposta para cada um desses tópicos. Descrever os objetivos que você deseja alcançar com a pesquisa, isso é importante. Quais métodos você vai utilizar para disseminar o conhecimento obtido. Eles querem saber que contrapartida você vai dar para essa bolsa também. Mas assim, pode ser uma coisa genérica. O que eu aleguei na época? Eu aleguei que eu ia publicar artigo, que eu ia escrever livro, que eu ia dar palestra, que eu ia fazer tipo isso aqui que eu estou fazendo agora. Então, assim, esse tipo de resposta é suficiente.
né? Você não precisa dizer, prever o futuro daqui a 10 anos que eu vou fazer com esse material da pesquisa, né? E aí eles querem descrever, eles botam assim, descrever os planos a médio e longo prazo da sua pesquisa e carreira. Por que eles botam isso? Porque eles querem dar essa bolsa para quem eles consideram que vai ter um certo, eles colocam essas palavras no edital, tá? Um certo talento, não sei exatamente a talento, mas estou usando essa palavra por ausência de uma palavra melhor, para ser um expert na área, que eles colocam isso, né? Ou seja, eles querem investir no pesquisador e sentir que aquilo ali não é só um fogo de palha, e sentir que aquele pesquisador vai continuar pesquisando aquilo no futuro, que é uma coisa muito maior do que simplesmente um desejo de visitar o Japão, etc. Pode passar. Bem, as cartas de recomendação, elas vão ser de professores ou profissionais da sua área escolhida, assinadas. Um deles precisa ser um especialista no seu tema e o outro não necessariamente. E aí uma coisa muito importante, aí, gente, assim, a carta de recomendação a gente sabe como é que é, né? O professor que você escolher não vai meter o pau no teu projeto, muito pelo contrário, ele tem que te ajudar na candidatura. Então você vai pegar um professor que vai descrever a importância do seu projeto, né? Ele vai atestar a sua competência também para conduzir aquela pesquisa, e ele precisa demonstrar algum vínculo com você. Então não adianta também você pegar mandar uma carta aqui para você. Eu lembro que eu quase cometi esse erro na época. Eu quase mandei um e-mail na época para uma professora que eu admirava, que eu tinha tido meia dúzia de conversas com ela, era uma professora até de fora do Brasil, ela me ajudou no processo da bolsa, só que a nossa relação eu não tinha como comprovar, além de meia dúzia de conversas no Instagram. Então eu acho importante também ter isso em mente. E as cartas não podem ser de pessoas que você deseja conhecer no Japão durante a pesquisa. Eles colocam isso, né? Então, eu não poderia pedir para um professor de uma instituição que eu estou indo visitar, etc. Pode passar. Bem, se você foi aprovado, né, obviamente, vocês já estão careca de saber que nada no Japão é em cima da hora, deve ser resolvido em cima da hora. Então, assim, eles vão pedir algumas coisas esquisitas no edital também. Por exemplo, eles pedem um raio-x do seu pulmão. Eu lembro que na época eu estava tossindo muito, foi até uma coincidência, porque eu estava tossindo muito, aí eu não passava a tosse, aí acabei indo no médico, aí o cara fez um raio-x, não tinha nada no meu pulmão, mas eu falei, opa, me dá esse raio-x aí que a Fundação Japão está pedindo. Então tem alguns itens que podem ser um pouco demorados, então não deixe para cima da hora. Liguem para a Fundação Japão, assim, às vezes o e-mail demora um pouco para responder. Quando vocês ligarem, vocês falam assim, eu quero falar com a Minori, eu estou botando minha candidatura para a bolsa da Fundação Japão, que aí você fala direto com a Minori, pelo menos era a Minori a responsável pela bolsa, que aí é muito mais fácil a comunicação. E aí, se você for aprovado, né, se você já não fez isso, ou assim, obviamente, porque eles só colocam 4 caixinhas, né, para você colocar de pessoas ou instituições. Se você quer entrevistar 15 pessoas, quer visitar 10 instituições, pega a carta que eles vão te mandar de aprovação, anexa no e-mail, né, e manda e-mail para essas pessoas solicitando, né, entrevistar essas pessoas, visitar essas instituições e tal. É muito importante anexar a carta, para mostrar também que você não é uma pessoa aleatória que está mandando e-mail e tal, e as pessoas elas vão te ignorar às vezes, até com a carta, sem a carta, pior ainda, né? Então eu não faria isso. E aí, é exatamente isso, gente. Assim, não sei quais de vocês já foram no Japão, mas também as pessoas no Japão, eu adoro, porque eu sou um virginiano mala, com acidente de Capricórnio, mas eu adoro, por exemplo, marcar as coisas com antecedência. E os japoneses fazem isso também. Então, assim, se você quer entrevistar uma pessoa no mês de novembro, ela vai te passar a disponibilidade dela do mês e você vai deixar marcado. Então, isso é uma coisa importante também para você não ser pego de surpresa. E aí, mais uma coisa importante, tá? Entrando daqui a pouco. Como é que tá meu tempo aí, Tony? Tá de boa? Tá de boa o tempo? Tá. Mas, assim, uma coisa também que é importante. Relaxa um pouco, porque muitas oportunidades vão surgir quando você chegar lá, tá? E isso vai ficar claro agora com as coisas que eu vou falar daqui a pouco. Pode passar. Já falei isso. Isso é importante. Você não precisa seguir à risca o que você foi informado na inscrição, tá? Por que eu digo isso? Passa aí rapidinho para eu mostrar. Enfim, isso é a questão de prestar conta. Você não precisa prestar conta, você não precisa pegar... você foi comer no Matsuya, no Sukiá, você tem que pegar a nota fiscal. Não precisa fazer isso. Quando você chegar na fundação, eles vão te dar um envelope de dinheiro, assim, com o dinheiro da bolsa toda, então tome muito cuidado também com essa quantidade de dinheiro físico que vocês vão estar carregando. Você não vai precisar prestar contas, porém, se você quiser o reembolso da Research Allowance, que é de 100 mil ienes, eu recomendo que vocês estudem o panfleto que eles te derem, o folder que eles te derem com as categorias que a bolsa cobre, a Research Allowance, e vocês guardem as notas fiscais dessas coisas. Por exemplo, eu guardei a nota fiscal de Shinkansen, que eu peguei uma vez só, eu guardei a nota fiscal de um fotolivro específico que eu precisei comprar, enfim, coisas que
estão incluídas nessa Research Allowance. E aí, quando você chegar no Japão, você tem uma orientação de introdução, que eles vão te dar tanto dinheiro quanto instruções, e vão ver também como você é, né? E a orientação final, que geralmente é marcada um dia antes de você ir embora, ou 2 dias, enfim, ali próximo. Quando você voltar para o Brasil, você precisa fazer um relatório detalhando tudo que você fez, anexando foto, anexando descrições detalhadas. Então, tira foto de tudo. Se você entrevistou alguém, tira foto com essa pessoa, pede mesmo, assim, porque isso faz parte do processo. E eles precisam ver o que você está fazendo, de alguma forma. E eles não vão botar um chip em você e ficar te fiscalizando. Então, isso é uma coisa importante. E aí, tem um ponto também muito importante, que é, quando você faz a inscrição, tem uma coisa, por exemplo, eles vão pedir para você comprar a passagem. Isso é um ponto que é um pouco negativo. Na época, eu até conversei com algumas pessoas da fundação e tal, que eles preferem que você compre a passagem e você seja reembolsado depois no final. Mas a passagem também precisa passar, a compra da passagem precisa passar por uma aprovação prévia deles. Então, às vezes, demora um pouco, e aí, às vezes, o preço aumentou e tal. Recentemente, um amigo meu do grupo de estudos okinawanos foi aprovado para essa bolsa, e ele me falou que ele solicitou que a fundação comprasse a passagem dele. E ele falou que deu tudo certo, assim, e tal. Então, eu acho que, aparentemente, essa opção está sendo mais considerada agora também, que aí você também não precisa ficar prendendo, às vezes, um limite do cartão de crédito, às vezes pedindo emprestado para alguém, porque seu cartão não tem limite, enfim. E eles só vão te reembolsar esse dinheiro depois que você entrega o relatório, ou seja, quando você volta para o Brasil. Ainda tem o tempo de análise do relatório, etc. O dinheiro da passagem vem junto com o dinheiro da Research Allowance. Você recebe na sua conta do Brasil, é normal. Pode passar. Bem, leia o edital, ligue para a Fundação Japão e fale com a Minori. Essas são as dúvidas principais. Pode passar. Bem, agora eu vou falar um pouco do meu relato de experiência. Eu não sei se eu estou falando já há muito tempo. Está de boa? 5 minutos, tá bom. Então eu abro depois aí para vocês falarem e vocês perguntem o que ficou vago. Então, falar um pouquinho do meu relato. Meu projeto, eu propus uma pesquisa sobre fotolivros japoneses de Showa do pós-guerra, 52 a 86, para ser feita em 44 dias. E aí, na minha pesquisa, no meu projeto, eu escrevi que eu ia analisar 20 fotolivros principais do período, além, obviamente, de uma bibliografia complementar. E aí, o que eu propus? Eu propus pesquisar em 2 universidades e no acervo de um museu e de uma coleção particular. Pode passar. Resultado final, eu não pesquisei 20 livros, eu pesquisei 225. Com 60, eu dei um enfoque maior, né? Porque não necessariamente, obviamente, eu não li todos os 225 livros. Eu realizei 20 entrevistas, que era um processo que eu considerava mais acessório, né? Eu faria de vez em quando, em alguns momentos, acabei fazendo muitas entrevistas. Eu não visitei as universidades que eu coloquei na descrição, porque era uma burocracia gigantesca para pesquisar lá, não sendo aluno intercambista, ou não sendo... Eu precisava de cartas e cartas e cartas, não sei o que, eu desisti. E por que eu desisti também? Porque eu comecei a ver que nas 13 instituições de fotolivros que eu pesquisei, 2 delas tinham praticamente tudo que eu precisava, né? Uma delas foi uma biblioteca do Museu de Fotografia de Tóquio, que é incrível a biblioteca, e uma foi uma coleção particular de um crítico de fotografia, o Kotaro Izawa, que é o paraíso. Se o paraíso na Terra existe, é aquele lugar que ele coloca os livros dele. Eu vou mostrar umas fotos também, que é um lugar incrível. E pesquisei em outras 10 livrarias também, que eu não estava previsto de pesquisar. E aí, quando eu estava no Japão, por exemplo, o professor Rogério Desenho me convidou, que é meu amigo de longa data, desde a época de 2014 e 15, ele me convidou para dar uma aula sobre a minha pesquisa na Universidade de Osaka. Ou seja, as oportunidades estão surgindo também. Isso não tinha como eu colocar isso no meu projeto de inscrição, né? E eu também visitei diversas galerias e exposições com temáticas atreladas à fotografia japonesa, que foram coisas que eu fui descobrindo na hora e as pessoas foram indicando. Pode passar. E agora umas fotos aí, algumas pessoas que eu entrevistei. Então, por exemplo, lá, eu esqueci de pegar meu passador de slide, mas, por exemplo, lá em cima foi a Sayaka Takahashi, da Galeria PGI, depois o Akio Nagasawa, que é o galerista do Daido Moriyama, o Hiromi Tsutida, que é um fotógrafo importante também do pós-guerra, a Miyuki Hinton. É engraçado, por exemplo, que quando eu conversei com a Miyuki, ela achou muito curioso, porque ela falou, nossa, os textos que eu escrevi sobre determinados projetos de fotografia chegaram num pesquisador do Brasil e tal. Então, a gente teve uma empatia bastante interessante no nosso processo. A Saki Konomura ali na imagem preto e branco, artista. Depois o Ihiro Hayami, diretor do Festival T3. O Ivan Vartanian, que é um americano que mora há uns 15 anos no Japão e escreveu diversos dos livros que eu estudo também sobre fotografia japonesa. O casal Shinzo Shimao e Tokuko Shioda, pode passar. A Toki Urumando, Satoshi Machiguchi, Tomoko Sawada, Aya Tomoka,
professor Yuta Imafuku, ali na imagem central de baixo, foi um professor que, inclusive, eu traduzi um texto dele. Ele morou no Brasil, fala português, se não me engano, foi professor visitante da PUC, e a gente também teve um processo bem interessante. Todas as pessoas eu entrevistei, né? E a Yoko Sawada, ali na extrema-direita, que é especialista na obra do Takuma Nakahira, pode passar. Conheci uma das minhas ídolas maiores da fotografia japonesa, achei que isso não fosse ser possível, porque por ela ser uma pessoa muito importante, ela é uma pessoa que não usa nem telefone, mas foi uma oportunidade que surgiu lá. Então, isso que eu digo também, isso foi muito em cima da hora que eu consegui marcar uma entrevista com ela, porque ela morava no Japão rural, ela mora em Guma, na cidade de Kiryu, e eu conheci a galerista dela, aí a galerista dela, mandei um e-mail, falei, queria muito conhecer a Shoot, será que tem como a gente agitar isso? E ela me respondeu meio que em cima da hora, e eu falei, bem, ela pode me responder quando ela quiser, porque o que eu tiver eu vou cancelar para conhecer a Shoot, que é uma das fotógrafas principais que eu estudo na minha pesquisa. Pode passar. Conheci a Mari Katayama, que é uma fotógrafa e artista multidisciplinar incrível, né? Em breve deve sair, essa entrevista deve ser publicada em algum momento. Também mora em Guma, também visitei a casa dela, o ateliê dela no interior, pode passar. E esse é o lugar, né, que foi o meu lugar principal de pesquisa, um restaurante, né, que é o Megutama, na região de Ebisu, a 10 minutos a pé, mais ou menos, da estação de Ebisu. É um dos lugares mais incríveis, assim, para mim, da face da Terra, porque é literalmente um restaurante, mas um dos fundadores do restaurante é o Kotaro Izawa, e o Kotaro Izawa é crítico de fotografia japonesa há mais de 40 anos, e ele colocou a coleção particular dele de mais de 5.000 fotolivros à disposição. Então, era um lugar que, basicamente, eu pesquisava muito mais nesse restaurante do que na biblioteca do museu. Porque na biblioteca do museu, você tinha que preencher formulário para tudo, para pegar os livros, para fazer cópia e tudo. Com o Megutama, quer ver? Passa aí, deixa eu ver se é a próxima imagem. Eu tomava um cafezinho, ficava lendo os livros, ficava vendo, tirava fotografia de todos eles. No Museu de Arte Fotográfica de Tóquio não podia tirar foto. Então, tudo que eu encontrava aqui, eu via no Megutama, eu não via no museu. Aí, quando eu não achava aí, eu ia no museu. Né? E esse livro, por exemplo, da direita, é um livro do Daido Moriyama, que é o Shashin ou Sayonara, que é um livro que hoje em dia está avaliado nos seus 4, 5 mil dólares as primeiras edições. Então, já puxando esse gancho, o meu principal argumento para fazer a pesquisa no Japão foi justamente esse. São livros, os livros que eu estava pesquisando são muito raros. Se você conseguir achar para comprar, você vai ter que desembolsar 5, 6, 7, 10 mil dólares para comprar esses livros. Viraram objetos de colecionador de fato. Você tem algumas reimpressões, então, por exemplo, o Shashin ou Sayonara, você tem reimpressões facsímile da obra. Só que eu queria pesquisar as primeiras edições, né? Então, as primeiras edições eu só conseguia achar, de fato, no Japão. Uma coisa que eu conseguia pegar o metrô e entrar no restaurante e ver é uma coisa que é totalmente impensável de achar aqui, às vezes até na biblioteca, por exemplo, do Instituto Moreira Salles, que é uma biblioteca muito boa também para quem quer pesquisar fotografia, você não encontra essas obras porque elas têm um valor muito inacessível. Pode passar. Esse é o Kotaro Izawa, um dos donos, que é o crítico de fotografia, entrevistei ele também, pode passar. O Museu de Arte Fotográfica de Tóquio, que eu também fui bastante. Sou muito grato à equipe do museu, porque eles foram muito solícitos comigo o tempo todo. Pode passar. Essa foi a aula que eu dei na Universidade de Osaka. O professor Rogério Dezen é um aficionado por fotografia também, não só um aficionado, mas um pesquisador em fotografia, principalmente do século XIX, né, de fotografia japonesa, e ele me chamou para conversar com alunos dele, que ele é professor do departamento de português. Então, eu dei aula em português, né, o que é muito interessante também para os alunos dele japoneses, que nunca tinham visto um fotolivro, né, e eu consegui trazer esse assunto para eles também. Pode passar. Aí na Galeria Shadai, na esquerda, e depois com a Michiko Kasahara, do Museu Artisan, pode passar. Essa foi uma experiência muito legal também, que eu visitei o Akiyoshi Taniguchi, que é um monge colecionador de fotografia, que ele tem uma galeria de contemplação e meditação, né, em que ele coloca obras de arte, só entra uma pessoa por vez nessa galeria. Pode passar. Eu botei essa foto aí porque essa foi uma oportunidade também que surgiu lá na hora, para ilustrar isso, né? A gente foi nessa exposição, que era o Roppongi Crossing no Mori Museum. A Aya Tomoka, que é essa que está de máscara, falou para a gente que não tinha convite para a gente. Só para contextualizar, eu estou ali, né, obviamente, e o rapaz que está do lado de mim é o Daniel. O Daniel ele ganhou essa bolsa também, só que ele ganhou em 2020 e por causa da pandemia ele não conseguiu ir, então a gente acabou indo na mesma época e se conhecendo lá. Então ela falou, a Aya Tomoka falou que ela não tinha ingresso para a gente ir na exposição. Mas aí, em cima da hora, tinha ingresso. Então a gente pegou e fomos.
E essa do meio é a Chiuti, que eu já tinha entrevistado, e essa moça loira é a Lena Fritz, que é uma das principais teóricas sobre fotografia japonesa do momento, e que também a gente conseguiu conhecê-la, né? Ela tem alguns livros muito famosos sobre fotografia japonesa, então foi uma oportunidade muito interessante que surgiu também de surpresa. Pode passar. Algumas das livrarias que eu visitei, a Komiyama Tóquio, no distrito de Jinbocho, que tem livros incríveis também. Você não precisa comprar, você pode ficar olhando os livros lá também, né? E pode servir como objeto de pesquisa. Pode passar, já estou terminando aqui. Isso aí são algumas fotos das livrarias que eu visitei. Pode passar. E aí, esse acho que é o último slide. Na foto da esquerda é o dia da minha orientação final na Fundação Japão em Tóquio. E na foto da direita é minha orientação na Fundação Japão em São Paulo. Essa orientação na Fundação em São Paulo ela não é obrigatória, mas é interessante que você, em algum momento, tire um momento para ir lá na Fundação Japão em São Paulo e dividir os resultados da sua pesquisa, né, com as pessoas e dizer como é que foi esse processo. Eu acho que é isso, acho que não tem mais nada não. Tá. Isso aqui é só de curiosidade, o que eu botei no meu relatório, né? Que resultados? Eu botei resumidamente, tá? Eu resumi, porque eu desenvolvi um pouquinho mais esses tópicos. Mas eu botei sobre o que eu vou fazer com esse conhecimento, né? Publicar o primeiro livro sobre história da fotografia japonesa escrito em português, que é um projeto que eu já estou realizando com os professores Rogério e Richard, né? Algo que a gente já estava fazendo antes e que eu usei também como argumento para realizar a pesquisa no Japão. Aplicar para o doutorado, que inclusive minha prova do doutorado é amanhã, eu estou saindo daqui, vou direto para São Paulo para fazer a prova, que de fato eu vou pegar a pesquisa que eu desenvolvi no Japão sobre fotolivros japoneses e desenvolvendo um doutorado aqui. Produzir um e-book com as entrevistas, que é um processo também que eu estou fazendo junto com o Daniel, que foi aquele outro pesquisador. A gente deve publicar em algum momento um livro em parceria com as entrevistas que a gente fez no Japão. Eu botei isso, continuar escrevendo artigos e produzindo materiais sobre fotografia japonesa, continuar dando cursos sobre fotolivros e fotografia japonesa, publicar as entrevistas em revistas, livros similares e continuar dando mais palestras sobre fotografia japonesa. Eu acho que é isso. Alô, muito obrigado, Lucas. Eu não sei como é que está aí o nosso tempo, nós passamos um pouquinho do que estava previsto inicialmente, mas eu acho que também nós começamos um pouco depois. Tem tempo, Elisa? 5 minutos? Tá. Então, nesses 5 minutos, alguém quer fazer alguma pergunta para o Lucas? Alguém tem alguma observação? Alguém quer comentar? Bom dia, meu nome é Daniel, eu tenho formação em artes e agora estou fazendo letras, japonês. Eu queria saber do que você observou nesse período no Japão. A gente tem muitas informações de que nós estudantes indo para o Japão ou indo trabalhar, acaba trabalhando mais numa dinâmica de empresas, né, uma parte até mais administrativa, e queria saber o que você observou na parte de artes, para além da pesquisa, de oportunidades de trabalho, seja em instituições, em fundações, museus e afins. Olha, na minha primeira experiência no Japão, de 2014 e 2015, eu não estava muito conectado ainda com esse universo, então eu não saberia exatamente dizer, mas nessa oportunidade agora, eu também não tive muito tempo, eu tive 44 dias para pesquisar, eu basicamente, todo dia estava fazendo alguma coisa relacionada à pesquisa, as atividades se concentravam na parte da manhã e da tarde, né, e à noite, geralmente, era o momento que eu tinha tempo para rever algum amigo, alguma amiga da época do intercâmbio e tal. Mas eu, por exemplo, não reparei nenhum estrangeiro trabalhando. Uma coisa que eu reparava, por exemplo, era que nas galerias, a questão do inglês é uma questão no Japão até hoje, né? As pessoas têm dificuldade de falar inglês ou têm vergonha muitas vezes. Então, eu reparei, por exemplo, que algumas galerias, como a Akio Nagasawa, que é a galeria do Daido Moriyama, da Saki Konomura, tinha uma pessoa, por exemplo, que fazia parte do inglês, que fazia parte das comunicações, né, essenciais. Assim, por exemplo, os e-mails que eu mandava eram respondidos por essa pessoa. Né? Quando eu fui entrevistar a Mari Katayama fala inglês, mas também tem suas dificuldades e tal. Então, ela tem uma pessoa que assessora ela nesse processo, que acompanha ela nas exposições. Então, eu acho assim que de oportunidade de trabalho que eu observei, foi mais isso. Assim, eu não vi estrangeiros inseridos nessa cena artística, fotográfica, né, principalmente a parte fotográfica.
Mas eu imagino que para se inserir nessa cena seria necessário não só um inglês fluente, como um japonês fluente também. O estrangeiro, por exemplo, que eu entrevistei e que... entrevistei o Ivan, né? O Ivan é um americano que mora no Japão já há 15 anos. Então, ele me contando a história dele, ele acabou indo para o Japão um pouco por acaso, em alguns momentos. Aí ele fundou uma editora lá, né? Eu acho que na época ele trabalhava na Aperture, então ele acabou indo para lá em relação à Aperture. Então, assim, assim como no Brasil, né, as oportunidades, o mercado não é um mercado meio fechado, e se já é complexo para eles, né, por exemplo, eu conversando com a Mari Katayama, que é uma fotógrafa que está agora no Tate, né, ela me falava das dificuldades de se viver como artista lá e tal. Então eu acho que de fato é um mercado bastante fechado. Então, mas eu não sei dizer muito como seria, porque, por exemplo, se eu quisesse me inserir lá, eu também não saberia muito bem por onde começar. Talvez eu voltasse a fazer aulas de japonês, por exemplo, seria o primeiro passo que eu faria, né? Eu acho que talvez mais uma pergunta rápida para uma resposta rápida. Mais alguém? Rápida e resposta rápida. Fala, Lucas, bom dia. Tudo bem, Manuel? Gustavo, prazer. Cara, te perguntar como era feita a tua rede de apoio assim, para as entrevistas e se as entrevistas eram feitas só para o relatório ou você tinha que fazer algo a mais? Olha, algumas entrevistas... O meu japonês é bem limitado. Eu falo um japonês bem de sobrevivência, que era o japonês que eu aprendi no intercâmbio e que eu não voltei a estudar, inclusive que é a minha meta voltar a estudar ano que vem. Mas eu tinha 2 intérpretes. Quando um não podia, o outro podia. Então era basicamente assim. Isso também foi uma coisa que eu acabei conseguindo em cima da hora, mas eu não recomendo. Eu recomendo que vocês também peguem esse contato com antecedência e tal. Eu tinha um intérprete que é um japonês casado com uma brasileira, que ele morou no Brasil também, então ele fala português. E tinha um intérprete que é um Nikkei, que falava japonês fluente e tal. Então a gente alternava esse processo. E eu acho que é basicamente isso. Você falou de rede de apoio, mas eu acho que é esse tipo de apoio que você estava querendo dizer, né? E algumas coisas a gente fazia por e-mail, assim, também. Eu só queria falar um último ponto antes de terminar. Uma coisa que me ajudou muito é que essa bolsa realmente, se você quiser aproveitar, você consegue fazer muita coisa. Eu acho que uma coisa que me ajudou foi já ter tido uma experiência no Japão. Porque eu acho que em 44 dias eu pesquisei muita coisa. E eu acho que se eu nunca tivesse ido para lá, eu ia ficar um pouco na ânsia de dar uma turistada, de querer dar umas fugidas. Então, por exemplo, teve um dia que eu tirei, que eu falei, hoje eu vou tirar um dia off, vou para Koyasan de novo, porque Koyasan eu tenho muita conexão com o lugar. Mas acabou assim que eu acho que é interessante. Se você já foi para o Japão antes, você fica menos ansioso com as coisas, porque às vezes é difícil a gente focar no que a gente tem que pesquisar, e às vezes está lá, as coisas chamando, uma visitação, né? Então, isso é uma coisa que é importante ter em mente também, que você tem que ter muita disciplina nessa bolsa, porque o Japão vai te chamando a querer fazer coisas, né? Fora do seu processo. Se no seu relatório final, ninguém vai te cobrar exatamente o que você tem que ter feito, mas no mínimo que você colocou na sua inscrição, você tem que fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de manter em mente também. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a todos. Tchau.